Eu vou pedir que você abra a Bíblia, a palavra de Deus, em 3 versículos apenas. Em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, se possível, projeta para mim. Preste bem atenção no lugar em que o rei Davi está. 2 Samuel 11, o versículo 2. 11, 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Só até aí, por favor. Lá no capítulo 18, ele vai trazer a narrativa da dificuldade de Davi no versículo de número 21 em diante. Davi diz assim, só no 24, por favor, 18, 24, para não ler todos eles. No primeiro ele estava onde? No terraço. No versículo 24, capítulo 18, versículo 24. Davi estava sentado entre os 2 portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão, sobre a muralha, e levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. Agora o versículo de número 33. 18, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão, outra vez o terraço, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho Absalão. Os 3 versículos, Davi estava onde? No terraço. Então deixa eu reunir os 3 versículos para você conseguir entender. No capítulo 11, o primeiro versículo, assim, numa tarde. Parece que ele está dizendo assim, ali começou toda a desgraça do rei Davi. Numa tarde. Todos nós temos na história de cada um de nós um dia, uma hora, uma tarde, quando tudo começa. E se pudesse ter sido evitada aquela tarde, aquela hora, aquele dia, certamente teria você, eu, todos nós vivido dias melhores na presença de Deus e dos amigos que estão ao nosso redor. Davi estava no terraço, viu uma mulher, diz a Bíblia que ela era muito linda. Davi a mandou chamar, trouxeram-na e ele a constituiu como sua parceira, ou seja, vai ter relações com ela, e ali começa a desgraça na vida do rei Davi. Para poder encurtar toda a história, a mensagem será mesmo curta, Davi, então, ele precisa matar o marido dessa mulher, o general Urias, e ele fica com Batseba, ela tem uma criança, a criança morre. Davi vê seus filhos entrarem em choque entre eles mesmos, Aminon e Tamar. Aminon vai violentar a sua irmã, os 2 são filhos do rei Davi, e Absalão, o outro filho, fica tomado de ódio e mata Aminon. Ou seja, Davi está tendo uma sucessão de desgraças dentro de casa por causa daquela tarde. Diz o texto, numa tarde, tudo começou. E então Davi, quando Absalão mata seu irmão Aminon, Davi vê-se em dificuldade e Absalão foge do reino de Davi, foge do palácio real, o filho de Davi. E ao fugir do palácio real, ele vai morar na casa do pai daquela moça, ou seja, na casa de Eli.
daquela moça Batseba, que ele olhou para ela e era muito lindíssima. O pai dela estava indignado com o rei, cheio de ódio no seu coração contra o rei. Envenenou o máximo que pôde a Absalão contra seu pai, contra o rei Davi, e Absalão formou um exército para tomar o poder do seu pai. Tudo começou numa tarde. E Absalão vem, e Davi então prepara o seu exército, divide em grupos de 1000 e de 100, e manda 1/3 para enfrentar do seu exército, para enfrentar Absalão. E ele diz: eu mesmo também irei enfrentar o próprio filho. E um dos seus oficiais diz: não, rei, fique aqui no palácio, porque se nós perdermos a batalha, vamos precisar de alguém que envie as outras tropas, alguém que possa nos fortalecer no campo se nós estivermos diante de uma possível derrota. O Senhor vale mais do que 10.000 homens, então o Senhor deve ficar no palácio. Ele fica no palácio, manda o seu maior general, Joabe, e Joabe vai, e no campo Davi diz a ele, antes dele partir: por favor, traga o meu filho vivo. O neném já havia morrido, Aminon já havia morrido, e agora restava vivo só Absalão. E Joabe, no campo de batalha, ele mata o filho do rei. E Davi está em casa esperando notícias da guerra, e então o mensageiro diz: eu quero ir lá dar a notícia. Disse: não, nós temos que dar uma boa notícia, você não pode dar uma notícia ruim, porque hoje morreu o filho do rei. E aí diz: mas eu preciso ir. Diz: mas não é a hora de você ir. E aí pede a um filho de um etíope, diz a ele assim: vá lá, dê boa notícia ao rei, diga a ele que nós estamos vencendo a batalha, nós estamos guerreando e estamos vencendo, diga isso a ele. E aquele filho do etíope, ele sai no campo correndo, distante, e então o primeiro mensageiro diz: deixa que eu vá também dar a notícia ao rei. E no campo, o mais jovem que saiu depois consegue ultrapassar o filho do etíope, e ele chega antes. E quando Davi vê do palácio, ele está lá em cima, no terraço, no mesmo lugar que ele pecou. Ele lá do terraço, ele vê a notícia ruim se aproximando. Ele vê 2 mensageiros correndo. O primeiro chega e ele diz: e como está? Se nós estamos vencendo a batalha. E ele olha para o outro e diz: e o meu filho? E o mensageiro diz a ele: rei, deseja aos seus inimigos que a eles aconteça aquilo que aconteceu com o filho do rei. Davi havia descido para receber o mensageiro, e ele sobe de novo para o terraço, e ele começa a chorar. No mesmo lugar Davi pecou, no mesmo lugar Davi recebeu a notícia ruim, e no mesmo lugar Davi chorou. Mas por quê? Tudo começou numa tarde. Eu creio que Davi escreveu o Salmo 51 nesta ocasião. E ele então vai pegar o papel, pegar a sua caneta, e ele vai escrever dizendo: lava-me, ó Deus, purifica-me, ó Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele reconhece que ele cometeu muitos erros e ele precisa mudar a vida dele, porque naquela tarde, lá atrás, no capítulo 11, versículo 2, a vida dele começou a desmoronar. E ele então vai dizer: Senhor, lava-me, coloca, Senhor, nos meus lábios um novo cântico, um hino que eu possa glorificar o teu santo nome. Ele quer mudar a vida dele. Tudo começou numa tarde. Talvez você que está aqui esteja pensando: também na minha vida foi assim. Tudo começou num momento, numa hora em que eu não esperava que viesse tanto prejuízo, tanta dificuldade, tanta desgraça. Posso te dar um conselho nessa noite?
Faça como o rei Davi. Comece de novo, só que desta vez na presença de Deus. Você quer fazer isso? Você que está nos visitando, curve a sua cabeça.